E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora, então, no Eu Que Decido, segundo vídeo, né? Na segunda conversa, estou aqui com a Valentina, né? Tudo bom, Valen? Tudo bem. Tudo jóia, muito bom. A Valentina também é minha prima, estou falando com os meus primos tudo aqui nesse começo, mas a Valen também tem uma história aí de muita garra, né? Muito interessante. Ela vai contar pra gente, vocês vão descobrir um pouquinho como que ela fez. Hoje ela está na Argentina, certo, Valen? Está Isso, fazendo medicina, mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar da sua história, de como é que você chegou, né, em toda essa isso. decisão. Mas o nosso objetivo sempre vai ser ajudar, né, cada pessoa que está ouvindo aqui a saber várias opções de carreira, várias ideias, e aí você vê aquela que você se identificar melhor, né? Então, Vale, você está bem? Está tudo certo aí na Argentina? Tudo Tudo bem? certo, tudo muito bem. Estudando muito para as provas que estão chegando. Imagino. Imagino, imagino. Então vamos começar do começo, Tá certo. certo? Ou seja, quando você estava no ensino médio e você estava pensando quais eram os caminhos que você queria seguir de carreira, tá? Você já tinha decidido que você ia fazer uma faculdade, isso já era algo certo? Como é que a medicina entrou na sua vida? Então, eu sempre tive na cabeça que eu ia fazer faculdade, mas eu nunca tinha muita certeza do que eu gostava. Então, eu fiquei no ensino médio entre duas coisas, que era publicidade e propaganda, que eu sempre gostei bastante desse Olha, meio também. uhum, E depois apareceu a medicina na minha vida, tipo, segundo ano, metade do segundo, terceiro ano, eu admiti que eu realmente queria, porque tem sempre uma super pressão sobre os imagino. estudantes que querem fazer medicina, ou que falam no colégio que quer fazer medicina, e todo mundo acha que tem que ser aquela pessoa que só tira 10 e que é o melhor da turma, e quando você não é e você fala que você quer medicina, o pessoal Imagino que já deve até olhar torto, fala assim, já começa a correr desde agora, porque fala, senão... tipo, essa menina aí tá tirando 6, 7 e tá achando que vai passar em vestibular de medicina, que vai conseguir Entendi. isso, vai ficar 8 anos no cursinho. Então me fala um pouquinho sobre isso. Você na escola, você era qual tipo de aluna? Você era do 10? Você era do mais ou menos? Você tinha que estudar muito para tirar boas notas? Como que era isso? Eu era do mais ou menos, porque eu precisava ralar muito. Eu acho que eu era uma das minhas amigas que mais estudava para tirar uma nota menor do que elas, né? Sempre ali, Entendi. tipo, no 6, 7, de vez em quando, dependendo da matéria, vai subindo, outras um pouquinho mais baixo, né? Nunca cheguei a repetir de ano, né? Mas eu sempre estava. Nem pegar recuperação, mas eu sempre estava ali, tipo, passando, tipo, estudando No para cair suador bem. ali, não? Isso, Entendi. E Tem alguma daí, matéria que era assim, o seu carrasco, que você fala, poxa, essa aqui sempre tive muita dificuldade. matemática, eu Né? tinha muito Clássico. problema, tipo, muito problema. Depois física também, mas eu dava um jeito de sacar uma nota mais aceitável em física, mas matemática era sempre um peso para mim, matemática e física. Entendi. E para quem quer fugir assim, pensa na área da medicina, tudo isso para fugir das exatas, é uma boa opção? Como é que é um pouco isso no curso? Já um pouquinho mais Então, é uma boa opção, mas não é, mas você não vai ficar sem se usar livrar matemática. totalmente. É, a gente, eu lembro que eu usei muito no começo, né, no curso que eu estava fazendo de ingresso da faculdade e depois no segundo ano em bioquímica, que daí bioquímica a gente tinha que fazer bastante conta também no começo, essas coisas de ácido base, e depois já mudou, era outro tema, mas no começo era assim. Então a matemática não tem como fugir, né, cara? Tá Então, atrás da. mas dá uma boa fugida, assim, entendeu? Se você Entendi. quer fugir de matemática, alguma coisa você vai ter que saber, mas dá para dar uma fugida, assim. Entendi. Então, como é que você saiu então da pessoa ali que não tirava tantas boas notas, tal? E aí você decidiu então fazer medicina. Eu imagino então, como você falou, vem uma pressão, as pessoas falam, ih, olha só, deve ter muito medo de você também acabar se decepcionando, né? Que você Uhum. quer fazer medicina e se você não passar, talvez você vai se decepcionar. Né? Então, quando você decidiu, o que mudou na sua regra de estudo? Você começou a estudar mais como louca? Ou como que foi isso? Então,
quando eu decidi que eu ia realmente estudar medicina, foi quando eu realmente decidi que eu ia vir para a Argentina. Então... Você já conhecia, então, essa opção? Eu descobri enquanto eu estava no colégio ainda. Então, no meu foco nunca foi estudar pra caramba para passar no vestibular. Ou seja, eu estudava bastante para a escola. E eu ia me servir para o vestibular, claro, porque a gente repassa, eram essas coisas. Mas para medicina aqui no Brasil, eu apliquei só para, tipo, Unicamp, USP. Eu sabia que eu não ia passar. Só as de boa, assim, né? Só as mais... Não, só para fazer, por fazer, em cargo de consciência. Porque eu já sabia que se eu fosse fazer medicina, ia ser na Argentina. Então, como é que você descobriu essa opção de você fazer? E qual que é a diferença, né, entre fazer no Brasil e fazer na Argentina? Tem muitas diferenças. Então, como eu descobri, foi assim. A minha escola mandou um e-mail para todos os pais contando sobre essa universidade de Buenos Aires, que tinha um método de ingresso diferente, que não era baseado no vestibular. Eles vendem muito medicina sem vestibular, né? Que não é assim, na verdade, mas depois eu explico isso. Certo. Mas muita gente vai atrás disso por ver esse título, né? Achar que é mais fácil. Claro, e daí a escola falou, eu acho que eles falaram porque eu tinha uma colega que estudava na minha classe que ela era argentina e que ela ia voltar para a Argentina para fazer medicina nessa faculdade. Então, acho que eles se informaram mais por aí e por isso eles informaram os alunos. E minha mãe mandou um e-mail para o meu pai super se empolgou e veio falar comigo e colocou bastante vontade. Daí eu fui pesquisar dias e noites pesquisando sobre como fazer, o que precisava, como era realmente, porque... Para ter certeza que era aquilo que estavam falando, né? Claro. Para entender, porque é outra coisa, é outro país, é outra língua, é tudo. Então, pesquisei bastante e daí eu fiz a minha decisão, que era vir para cá. E sobre as diferenças, né, de medicina no Brasil e na Argentina... O que eu mais vejo de primeira, assim, é que no Brasil eles têm prática já bastante cedo. Tipo, eles vão já sempre para o hospital, sem saber muito bem as coisas, mas vão vivendo ali, né? Entendi. Aqui na Argentina é o oposto. A gente tem muita teoria e depois só, mais avançados na carreira, a gente vai para o hospital e tem contato com o paciente... e faz consulta e faz exame, né? Mas no Brasil eu acho que eles têm esse contato mais cedo e a gente um pouquinho mais tarde. Outra diferença bem grande é que no Brasil o método mais tradicional é o método mais ou menos escola, que tá aí o professor dando toda a matéria para você, você anota no seu caderno e é isso que vai cair na prova, né? Certo. E aqui não. Aqui você tem que ir com a matéria da aula já lida para você saber a matéria quando estiverem dando aula, porque eles não vão te dar do zero. Eles vão te dar a matéria como se você já soubesse, como se você já tivesse alguma ideia do que eles estão falando. Muita gente confunde com o método PBL, que falam no Brasil. É baseado em projeto, né? O método PBL é de... Entendi. Exatamente. Mas não é. A minha faculdade não é. Tem universidades aqui na Argentina que sim são assim e que são muito boas, mas a minha não é. É o método tradicional, só que argentino. Então, você tem que ir com a matéria já lida e lá na aula ele vai explicar os temas mais difíceis, ele vai tirar dúvidas e vai falar um pouquinho de tudo, mas certos detalhes você vai ter que ir no livro e ler e achar. Então, lá você vai mais para coletar o difícil e os pontos mais importantes que entrariam na prova. Ah, entendi. Então, eles já devem dar alguns números de páginas. Ó, lê daqui até aqui, faz esse tal, tem acompanhamento. Todo um cronograma de cada matéria. Olha, então, interessante. Livros recomendados, tipo, você pode ler desse ou desse. E daí tem, tipo, na aula dessa semana a gente vai ver isso. E daí você procura no livro esses temas. Entendi. E aí, o que você pode me dizer, então, dessa diferença no Brasil e Argentina sobre o ingresso na universidade?
Porque a gente sabe que no Brasil, aqui, pelo menos a minha visão, né? Se você me corrige, você pode saber mais, muito mais do que eu sobre isso. Mas a minha visão é que se você for tentar numa pública, é extremamente difícil, sei lá, acho que é 300 por vaga, né? Um negócio assim, né? É muito concorrido. E se você for numa particular, você vai pagar 5, 6, 10 mil reais por mês, é muito caro, né? Então, nessa questão de ingressar na Argentina, realmente é mais fácil? Você acha que é mais fácil? Ou como que é a diferença nessa questão de entrada, para você conseguir começar a estudar nas faculdades? Tá, primeiro então vou falar, vamos definir mais ou menos o que seria o vestibular. O vestibular é uma prova que tem 90 questões que você vai fazer primeira e segunda fase sobre toda a matéria que você viu na sua vida e você não sabe o que vai cair lá, né? Você Isso vai... mesmo. No desespero, e é isso aí. Vida, achando que você vai lembrar de tudo. É assim, por isso que as pessoas sempre se matam de estudar. É muita matéria e você não sabe o que entra, então você tem que estudar tudo. E na Argentina... e também tem os números de vagas, né? 300 pessoas podem entrar, 120 pessoas podem entrar. Se você não for uma dessas, tchau, né? Ano que vem. Daí, o que é diferente na Argentina e na faculdade que eu tô estudando, né? Porque cada faculdade... uma coisa importante. Qual que é o nome? Se você pode falar, né? Qual que é o nome da faculdade aí? Universidade de Buenos Aires, UBA. Tá bom. Ó, chique, hein? Universidade de Buenos Aires. Depois a gente vai falar um pouquinho de Buenos Aires também, mas vai lá, continua. Tá certo. Então, e para entrar nessa universidade, o método de ingresso é o CBC ou UBA 21. E o que é esse método de ingresso? Ele não é o vestibular, porque ele não é uma prova e você não tem aí, tipo, todas as matérias da sua vida para ver. É um curso de ingresso. Então, é assim, tem 6 matérias que a gente tem que cursar, ter aula, presencial ou não, dependendo do método que você escolher, e fazer prova de cada uma dessas matérias. Então, são 6 matérias semestrais. As pessoas fazem 3 em um semestre e 3 em outro, porque são pesadinhas. E elas são, tipo, obrigatórias. Você tem que começar por essas. Você tem que começar por essas, porque isso aí é o seu vestibular. Se você aprovar essas 6 matérias, você pode começar a medicina. Então, mas isso, para quem quer fazer isso, qualquer um pode fazer? Na hora de você se inscrever, qualquer um pode fazer essas 6 matérias? Você tem que apresentar os documentos. Fazer uma inscrição em tudo isso e apresentar os seus documentos, fazer convalidação de documento de ter concluído o ensino médio. Você também vai precisar fazer... Mas eles olham o seu boletim, alguma coisa assim? Não. Não, nota não. Histórico escolar, nada disso. Histórico escolar, sim, olham, mas isso não vai te impedir de entrar ou não. Você Entendi. precisa convalidar esses papéis pelo MEC para valer aqui também, entendeu? Então, tem todo um processo de documentação para as pessoas que querem estudar aqui. Por isso que muita gente contrata assessorias para fazer toda essa legalização, que são empresas que ajudam, né? Porque imagino que não é fácil, né? Bastante burocracia, né? Muito documento. Muita burocracia, sim. Entendi. E daí, quando você já tem isso pronto, você se inscreve no CBC, que é o método de ingresso, para poder entrar na faculdade. Então, a diferença daqui é que o método de ingresso é uma coisa mais longa. Prova. Não é um dia que você vai fazer a prova, entendeu? São várias provas que, se você reprovar, se você tirar uma nota baixa, você tem outra chance de fazer ela. Se você reprovar uma matéria no primeiro semestre, você vai poder fazer ela no segundo semestre de novo para poder aprovar 6, entendeu? Não é que Mas isso não tem o perigo de lotar? De dar tanta gente que não vai dar conta de dar essas aulas? Então, lá existem muitas sedes desse CBC e ainda tá... tá. O CBC tem várias sedes com vários horários, vários professores diferentes. São, tipo, faculdades ali, escolas que estão te dando essa aula. Várias, não é uma. E daí, além disso, também tá o método UBA 21, que é online. Você tem as aulas online e só vai presencialmente para fazer as provas. Entendeu? Então, essa primeira parte você já estava na Argentina, você fez na Argentina. Na Argentina. Não tem como fazer nada disso no Brasil ainda. Não, agora na pandemia tem gente que está fazendo, porque não precisa ir presencial, né? Fazer as provas nem nada, mas normalmente
sim, você precisa estar para fazer prova e isso. E está lá. Depois, quando você chega a aprovar essas 6 matérias, você pode entrar na faculdade. Mas o que eu acho mais diferente mesmo é que são várias provas, você tem chance de recuperar e também não tem vagas. Ou seja, quantas pessoas tirarem a nota mínima necessária para aprovar 6 matérias, entram. Se são 10 pessoas, 10 pessoas entram. Se são 1.000 pessoas, 1.000 pessoas entram. Não exclui ninguém. Se você tirou a nota necessária, você está dentro da faculdade. É assim. E por isso assim que eu acho no momento, né? Pode ser que fácil. mude algum dia, mas no momento está sendo assim, né? Porque a gente faz muitos anos que é assim. Ah, é? Entendi. Foi assim toda a vida dessa universidade, entendeu? Então. Olha. E tem muitos brasileiros que estão estudando aí? Tem bastante gente do Brasil que fica sabendo e vem para cá. Então, a sua batida final é que sim, é mais fácil do que no Brasil, de forma geral. Por questão de se você tirar a nota mínima, você passa. Porque no vestibular, muitas vezes, as pessoas tiram notas altas depois na prova escrita, só que só entram os melhores, né? Por isso que tem sempre uma lista de espera para ver se um desiste. Aqui não, você tirou uma nota que você pode entrar, você entra, entendeu? Então, você compete com você mesmo e não com outras pessoas, como é do Brasil. E são matérias já de medicina ou que estejam envolvidas com isso, não 3 sim e 3 não. 3 matérias são básicas que tem todas as carreiras dessa faculdade, né? Que é matemática, biofísica e... Não, desculpa. Matemática, história da Argentina e pensamento científico. São 3 matérias bases e 3 matérias relacionadas à medicina, que é biofísica, química e biologia. Olha só, muito bom, muito bom. Então, eu imagino que você falou que conheceu esse processo todo no 2º ano, então. Não, no 3º ano, que eu comecei no 3º, tá. E aí, quanto tempo levou para você ter todos os documentos, ter tudo? Foi o ano todo correndo atrás de coisa? Não, eu fechei com uma assessoria, mais ou menos, acho que em outubro do último ano da escola. Da escola, Só que isso era numa época que estava tudo... Principalmente aqui não era tão conhecido e não estava com essas coisas de pandemia, né? Agora, se uma pessoa quer fazer isso, precisa fazer um ano antes, um mínimo 6 meses antes, para talvez conseguir, porque o procedimento está um pouco mais lento. Entendi. E eu imagino que conforme for ficando mais conhecido, outras entraves vão começar a aparecer, porque se você vai... Imagina, medicina é o sonho de muita gente, né? Talvez só não inundou lá de brasileiro ainda, porque talvez não é tanta gente que conhece, porque não, pelo que me parece... Está bem inundado, sim. Já está, já? Tem muita gente, entendi. Já está bastante conhecido, só que por causa disso, eles vão colocando mais filtro, para filtrar... Claro. Para não lotar de tanto estrangeiro. Por exemplo, agora eles exigem prova de espanhol, né? Para você apresentar o certificado B2 de espanhol, né? E antes, quando eu entrei, por exemplo, não pedia. Um ano depois, eles já começaram a pedir, porque estava tendo muita gente. E tem gente que acha que é só brincadeirinha e vem sem saber falar nada e quer passar, né? E aí, só para explicar ao pessoal, né? B2 que você diz é o nível do inglês. Você tem lá A1, A2, B1, B2, é isso? Do espanhol. Do espanhol, né? Perfeito, isso aí mesmo. Então, você já tem que ter estudado espanhol também, já tem que ter isso. E não é portunhol, né? É espanhol. Realmente, se a pessoa vem... Ela pode até vir com portunhol e entender alguma coisa, mas falar não sai nada. Entendi, bem por aí mesmo. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de morar na Argentina também, a gente sabe que não é bem assim, né, Valen? Quando o pessoal fala, você entende tudo, fala... Mais ou menos, não é bem assim, não. E agora, então me fala um pouquinho, tá? Você conseguiu fazer tudo isso e agora você tinha que mudar de país. Você ia morar... Às vezes os pais, eu já vi, quando eu fiz cursinho, pais que não deixavam o filho ir para uma cidade a 4 horas de distância da cidade dele. Você estava indo para outro país, né? Você tinha quantos anos quando você foi para a Argentina? 18. Tinha acabado de 18 anos, acabado de fazer 18 anos.
ia lá morar sozinha. Como é que foi que você se organizou? Como é que estava o coração dos seus pais para você fazer toda essa mudança que eu imagino que é assim, você sempre morou com seus pais. Você chegou a morar alguma vez sozinha antes dos Nunca. 18? Então, como é que foi para você todo esse processo e para sua família? Então, quando tava longe, eu tava tranquila, né? Tava tudo bem. Minha família tava sempre me apoiando. Tipo, eles não nunca em nenhum momento me fizeram. Você tem certeza que você quer ir? Não, eles estavam me empurrando. Eles falavam, vai, aproveita, uma puta oportunidade, é uma experiência de vida. E eles tinham razão, né? E eu tava, tá bom, vamos lá, né? Só que depois, quando chegou, né? Nossa, daí eu chorava. Eu lembro que a minha primeira semana aqui na Argentina, meu pai veio comigo para me ajudar a encontrar um lugar para morar. E quando ele foi embora, nossa, eu passei a noite chorando. Foi um Entendi. drama, entendeu? E Então, teve um foi problema pesado. com o companheiro de quarto, né? Que você estava combinando com alguém, não era? Para ir, Então, para ir. Então, eu ia vir com um amigo que já estava morando aqui, né? Era um conhecido da família. E ele já estava morando, já tinha feito 6 meses do método de ingresso lá, né? E eu comecei a conversar com ele, a gente começou a falar e a gente decidiu, vamos morar junto então, porque os dois estão precisando dividir apartamento. E daí eu, tá bom, beleza. E quando ele veio pra cá, e faltava, tipo, na noite antes de eu vir, ele me mandou uma mensagem assim, vou desistir, eu vou embora, porque eu nem sei porque eu escolhi medicina, eu não gosto disso, e eu quero voltar para o Brasil. E eu, tipo, mas eu tô indo amanhã. E fiquei em choque, foi horrível. Imagina o coração. Imagina o Eu comecei a coração. chorar. Eu comecei a chorar, me desesperei. Daí eu fui, tipo, toda essa semana que eu fui pra Argentina, que eu tava com meu pai, eu tenho todas as fotos e eu tô chorando. Porque foi. Eu tava com uma segurança, que eu ia ter um lugar para morar. Essa era a minha única segurança. E conhecer alguém, ter uma pessoa para conversar. Depois, eu não tinha Caiu por nem terra. lugar para ficar e nem um amigo, entendeu? Então Entendi. foi bem pesado por isso também. Por isso que eu acho que eu mais me desesperei nesses primeiros dias e antes de ir. Então foi uma semana de bastante estresse para mim. A gente não pôde passear muito, que eram coisas que a gente queria fazer, a gente foi só correria atrás de apartamento, né? Descobrir aonde eu ia morar, com quem eu ia dividir. Então foi uma semana bastante de correria. E depois, quando o meu pai foi embora e eu já tinha um lugar para morar, já tinha uma amiga, foi ainda difícil no primeiro semestre. Você conheceu uma amiga de lá mesmo, uma pessoa da Argentina. Não, era outra estudante do Brasil que tinha ido para lá. Mas que você só conheceu lá, não era Mas alguém eu que você conheci. conhecia antes. Isso, eu Entendi. conheci aqui já na Argentina. Ah, entendi. E aí o seu pai foi embora e ficou só uma semana com você ali. É, E imagino que foi aquela semana, né? Nossa, como você sim. falou, correria demais. Então a gente achou um lugar temporário de 1 mês junto com essa menina, né? E daí depois disso, quando meu pai foi embora, eu e ela continuamos procurando para mais tempo. Ah, entendi, entendi. E aí você estava num país novo, com uma pessoa que você não conhecia, com uma língua que era diferente da sua, comida, costumes. Quanto tempo você sente assim que você levou para acostumar, não com a faculdade nem tudo isso, mas com o ambiente lá, com o país em si? Eu acho que 1 ano, 1 ano e Um pouquinho, ano. bastante. Porque primeiro você vai conhecendo os lugares que estão ali no seu bairro e você conhece a zona. Já morava perto da faculdade, isso você vai mais ou menos indo, né? Mas para falar que, tipo, olha, agora eu conheço aonde eu moro e tudo, e eu sinto que eu tô morando aqui de verdade, foi 1 ano e pouquinho. Uau! E nesse tempo, o idioma foi um problema para você? Você já tinha estudado espanhol antes de ir? Então, eu tinha uma base do espanhol que as pessoas têm na escola, assim, sabe? Ele era bem basicão, era uma aula que ninguém prestava atenção, porque
espanhol, portunhol, não era nada, né? Ninguém dava bola. Uhum. E, então, tipo, eu sabia básico. E eu vim pra cá, eu sabia me virar, mas eu fiquei prestando bastante atenção em como as pessoas falavam e eu ia imitando, né? Ah, Eu fui entendi. aprendendo, mas sempre tem coisa para aprender mais. De vez em quando lá eu descubro uma palavra que eu nunca vi na minha vida, sabe? Mas eu também a gente teve, nós brasileiros temos um probleminha para se adaptar aqui com o espanhol, porque como tem muito brasileiro aqui, o pessoal se junta e acaba ficando mais em grupinhos, né? E daí é muito comum de acontecer de ter brasileiro que não sabe falar muito bem depois de bastante tempo morando aqui. Como pessoas que eu já conheci que moraram 10 anos nos Estados Unidos e voltaram sem falar inglês, porque tem comunidades inteiras de brasileiros Sim, em lá todo e mundo, né? todo lugar do mundo tem um pouco de brasileiro, isso com Sim. certeza. E para você, você sente que quando você foi para a Argentina, né, e você comparando com a vida que você tinha aqui no Brasil, né, pensando em estrutura mesmo da cidade, né, o que ela te oferece, apesar que Buenos Aires é uma cidade grande, né, é uma cidade bem, a principal cidade da Argentina. O que você percebeu que tinha de diferente, assim? Você estranhou a comida? Ou, né, o dia a dia lá era diferente? Como é que funcionam, de repente, os mercados? Que tem de diferente no seu dia a dia, no comum, assim? O costume de vida deles é diferente do nosso, tipo, em questão de muitas coisas. Primeiro, uma coisa que me chocou, assim, mais básico foi a facilidade dos meios de transporte daqui. Metrô te leva para todo lado, ônibus passando de 2 em 2 minutos. Então isso é uma coisa muito boa. Não, é sensacional. Tipo, eu nunca tinha pegado um ônibus no Brasil em toda a minha vida e aqui era, tipo, muito fácil, era prático. Ninguém precisa de carro morando em Buenos Aires. E da cidade Olha, que eu legal. vinha, você não vai para lugar nenhum sem um carro, porque é tudo muito longe. Aqui é tudo muito perto. Qualquer esquina você encontra um mercado, qualquer esquina você encontra um lugar que vende verdura. Então é tudo muito perto e é uma coisa que eu acho que é bem diferente do Brasil. Eu não sei em cidades muito grandes, porque Campinas é tudo muito longe. Mas aqui é uma Campinas é bem cidade grande. grande e então eu sei. Mas pensando em São Paulo, assim, eu não sei se em São Paulo é com tanta facilidade. Eu acho que não. Eu acho que isso aqui é como se fosse uma cidade pequena gigante, porque é mais uma cidade pequena. Você vai na esquina, na padaria, Exatamente, compra. E sim. aqui não, é exatamente assim, tem uma padaria, a cada esquina você vai encontrar uma padaria, um mercado, e você pode fazer tudo no seu bairro, a 2 quadras da tua casa. Isso foi o máximo para mim. E em costumes dos argentinos, o que eu amei, e eu acho que todo brasileiro que vem ama, é esse costume que eles têm de ficar em praças. É uma loucura o que eles ficam na praça, sentam na grama ali, estendem uma canga, levam uma cadeira de praia e ficam lá na praça passando a tarde, Batendo papo. tomando mate, comendo umas bolachinhas e falando sobre a vida, ou estuda na praça, vai ler o livro na praça. Isso é mais coisa que a gente vê em filme, né? Quando você vai em alguma cidade do Brasil, tem uma pessoa lendo na praça, sentado na grama. Isso não existe. E foi o máximo para mim ver isso. E questão de segurança, é tranquilo? Então, se você pergunta para um argentino se a Argentina é segura, eles vão falar assim: não, de jeito nenhum, aqui é super perigoso. Mas os brasileiros que vão para a Argentina se sentem bastante mais seguros do que no Brasil. Para A mim gente foi aqui uma é loucura. hardcore, né? Eu não tinha medo de andar na rua. E lá, Olha só. e aqui é uma cidade muito noturna também, nos bairros principais. Tinha gente às 4 da manhã caminhando na rua. Eu ficava tipo, quê? Muito. Olha. Era coisas assim novas para mim, né? Então eu me sentia muito segura porque tinha sempre muita gente também. Nossa, muito interessante. Então, assim, pelo jeito que você está falando, parece que até não foi tão difícil assim para você se acostumar, né? Foi porque é o que eu falei, eu fiz uma amiga, depois eu acabei fazendo outras amigas, e quando você vai conhecendo gente, vai tudo ficando mais fácil. Quando você tá sozinha, daí ia ser
mais travadinho. Entendi, entendi. Então, nesse ponto, para você, o que você vê que é a principal dificuldade de quem quer sair do Brasil, quer fazer medicina e quer tá vendo aí a Argentina como uma opção? O que você diria que é um ponto de atenção que aquela pessoa tem que, de repente, parar, pensar um pouco, que, de repente, para você foi uma dificuldade, foi algo que foi complicado? Algumas coisas. Uma que não foi uma coisa que eu vim pensando, mas que a maioria dos brasileiros que vem pensando não ache que você está vindo para festa e que vai ser fácil porque não tem vestibular e que você não vai ter que estudar. E se você está vindo por fugir de prova e fugir de dificuldade que seria o vestibular, não venha. Isso porque aqui é punk, é pesado, tá? E outra coisa, Entendi. tente fazer... Você não consegue, por exemplo, estudar e trabalhar. Isso não dá. Não, tem gente que sim consegue. Depende. Só que tem gente que vai ficando para trás. Mas deve ser bem pesado. Tem gente que vai ficando meio para trás na carreira. Então, tipo, vai repetindo de ano. Porque é pesado. Para mim, que não trabalho, só estudo. Eu estudo o dia inteiro e eu fico exausta. Mas cada um com sua luta e consegue fazer tudo que sem dúvida se propor, né? Então, mas aí foi mal, eu te cortei, né? Você falou da importância de ter amigo. Okay. Porque quando você se junta... dois tipos de amigos. Primeiro, um para te motivar, uma pessoa que goste da cidade e que te motive a ficar, porque tem muito brasileiro que vai ficar na tua orelha, eu odeio aqui, eu quero voltar para o Brasil, não sei o quê. Existe muita gente que está aqui só por conveniência, né? E odeia e fica reclamando, mas porque não aceita gostar daqui, porque é maravilhoso morar aqui. Ficar lutando ali, né? Sim, e também fazer amizade com argentinos, porque você só vai aprender a falar o espanhol de verdade quando você tiver convivência com gente assim. Porque senão você vai saber mais ou menos, mas não vai ser o fluente. E sabe, você falando isso, né, das pessoas que querem ir por conveniência, tem uma dúvida que eu tenho sobre medicina que eu sempre quis perguntar. Tem muita gente que busca fazer medicina por causa da grana. Fala assim, então, só quero fazer medicina porque eu sei que médico ganha bem e eu quero por causa da grana. No Brasil, com certeza, já escutei muitos boatos, né? Mas aqui na Argentina, não, porque os médicos não ganham muito bem aqui. Não é uma profissão tão valorizada como no Brasil, que a gente muita gente vê como um deus o médico. Aqui não, é uma profissão. Eles sabem que é uma profissão nobre, mas não é o que ganha muito dinheiro. Não, aqui não. É quem quer. Entendi. Porque eu vejo isso como algo muito perigoso, né? Você vai lidar com vidas de pessoas, você vai fazer isso só porque ganha bem. Mas o importante na verdade, a pessoa saber fazer. Se ela faz bem, gostando ou não, por dinheiro ou não, na verdade. Concordo. Eu acho que muita gente também tem muito na cabeça que é isso que a gente, na verdade, está acostumado no Brasil, que é ver medicina como uma profissão endeusada, que tem que ter um dom para você ser médico e que você tem que amar o que você estuda e tudo. E na verdade, eu acho isso uma mentira. Apesar de eu me encaixar nesses padrõezinhos que, tipo, eu realmente amo e eu gosto de verdade disso, eu acho que não é todo mundo que precisa se sentir com um dom de ser médico ou sentir que é sua vocação. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a pessoa, se ela quer alguma coisa, seja por dinheiro ou por quê, ela tem que fazer bem e depois ela faz pelo motivo que ela quiser. Mas então, na sua visão, assim, se a pessoa faz bem feito, seja o motivo que ela tenha, beleza, tá tudo certo. Desde que ela faça bem feito aquilo que ela deve fazer. Pessoas da mesma maneira. Entendi. Interessante. Legal. E aí, então, quantos anos são aí para você fazer a faculdade? Tem uma quantidade já? Você sabe quando você vai entrar, quando você vai sair? Então, contando com o ano de ingresso, né, da faculdade, depende de quanto tempo você faz também. Normalmente as pessoas fazem 1 ano. Vamos padronizar 1 ano, tá? Tá bom. Esse começo, tá falando? 1 ano de CBC, que é o método de ingresso.
Depois são 6 anos de faculdade, como no Brasil. Só que depois que você termina esses 6 anos, você já não tem que fazer mais as provas da faculdade, né? Nem as matérias. Você vai passar 8 meses no hospital, cursando diferentes áreas, né, da medicina, para conhecer um pouquinho mais, ter um pouquinho mais. É como se fosse a residência aqui? Antes de você escolher a sua residência. Ah, então, ainda você vai antes. rotando pelas matérias para depois você escolher bem a sua residência. Para você saber. Isso na Argentina. Você ainda continua na Argentina. Tudo isso que você está falando, você não consegue ainda voltar para o Brasil e fazer. São 1 ano mais Tem 6. gente que pode fazer intercâmbio nisso, mas é na Argentina. O seu negócio é na Argentina. Entendi. Então, E aí, 8 anos no total. a residência você pode escolher fazer aqui no Brasil? Sim. Aí você pode escolher. Você tem que fazer, na verdade, uma prova de convalidação, né, da medicina, né, que é o Revalida, que o Brasil pede. É uma prova que tem 2 fases, uma choice, uma múltipla escolha e depois outra mais prática, né? Isso para você, assim, vamos dizer, você tem um diploma que é da Argentina. Para esse diploma valer no Brasil, você tem que fazer como é que chama? Revalida. Uhum. Revalida. Tá. É a convalidação dos diplomas, você precisa fazer essa prova. E daí, se você passa, daí você pode aplicar para uma residência no Brasil. Ah, tá. E essa prova, ela tem, assim, duração de 2 dias ou é um dia só? Ela tem redação? Ela é só pergunta? Não, elas são perguntas, né? Essa primeira fase são perguntas de múltipla escolha. E depois vai sair o resultado, o pessoal que passar, daí tem, depois de uns meses, né? Daí tem a parte prática. Ah, tem uma prova prática também. Essa de múltipla escolha seria a primeira fase, depois a segunda fase seria mais prática. Entendi. E essa é, então, a parte que você está se preparando. Você está agora em que momento da faculdade? Não, eu não estou me preparando, eu estou me preparando para render minha prova daqui a 1 mês. Essa prova, você não está pensando tanto no futuro assim? Quando estiver médica, eu vou começar a pensar nessa prova. Entendi. Então. Agora, então, qual que é o ano que você está agora? Eu estou no 4º ano. No 4º ano. Mas é no 4º ano depois do primeiro? Ou contando com o primeiro? No 4º depois. Seria o 5º ano contando com esse primeiro ano de do geral, né? E aí você, então, tem mais 2 anos e depois mais 8 meses. Isso. Uhum. Aqui dá para adiantar matérias, então, também. Então, talvez seja um pouquinho menos que isso. Ah, olha, interessante. Mas aí é você que faz a sua grade, então, aí na faculdade? Depende. 1º e 2º ano são bem estritos. Você tem que fazer. 1º e 2º anos tem nada de mudanças. Depois do 3º ano você consegue fazer em 6 meses, se você fizer algumas matérias durante o verão, durante as férias, né? Daí você consegue fazer e já adianta 6 meses. E o 4º ano também você consegue fazer em 6 meses, que é o que eu estou tentando fazer. E depois, o 5º e o 6º ano são matérias livres, que você pode escolher a grade do seu 5º ano e do seu 6º ano. Você escolhe a ordem, nenhuma é dependente de nenhuma. E daí você também consegue fazer umas mais cedo. As férias, né? E puxar, e consegue adiantar mais uns 6 meses. E como é que é a faculdade aí? Assim, tem festa que nem tem aqui? Eles fazem brincadeira com os novatos? Tem muita bagunça também? Zero. Ou não? Zero? Nada disso? Aqui Nada. Não tem festa de faculdade. Tipo, no Brasil tem muita e aqui zero. Tem talvez, tipo, uma de cada matéria no final do ano para, tipo, depois que todo mundo já terminou as provas, eles fazem uma festa de fechamento da matéria, sabe? Nossa, até a festa é formal. Não é formal. Pelo jeito que você falou, parece ter umas taxas de champanhe, assim, um pessoal com umas becas falando parabéns. Não é um jeito de explicar, mas é baladinha, música. Tá. Não, daí sim, daí seria festa, mas é tipo uma vez por ano. Nossa. E vai quem quer, né? Nossa, na minha faculdade, a primeira semana tem festa todas as noites. Aqui eu fiz
Todas as noites tem O festa. Brasil é assim, é muita festa. E é legal, faz falta. Entendi. Não vou mentir. Eu imagino que os brasileiros que vão aí devem reclamar disso, Eles né? fazem um Grêmio. Tem um Grêmio de brasileiros e eles fazem as Tá. festas deles. Tem umas bagunças aí. Tem. A gente dá conta, né? A gente, brasileiro, chegou lá, a gente Sim, deixa a nossa marca. Já tem balada brasileira, tem tudo. Entendi. Sim. E mas você ia ou você não chegou aí muito? Eu cheguei aí, sim. Pouco, mas eu fui. Tudo a gente tem que experimentar na vida, né? Entendi. Não preocupa não, seus pais estão vendo, mas você já é de maior. Não, já... não é segredo nenhum. Mas eu gosto mais das que são argentinas mesmo. Se eu tô aqui na Argentina, eu quero ver o aproveitar daí, né? Nossa, olha, legal. Cara, que incrível, né? Que opção. Eu acho que é uma boa opção para quem está realmente precisando, ou quem realmente quer, tem esse desejo. Porque é uma universidade pública, né? Eu acho que eu não falei isso. A universidade que eu tô tem esse método de ingresso e ela é pública. Importante. Então não tem que pagar nada. É só se inscrever. Então, vamos ter uma... Esse é um ponto importante que você entrou. Vamos ter uma ideia disso aí. Porque então, tá bom. Faculdade você não tem que pagar. Não. Porém, você está indo para um outro país, você quiser voltar a visitar a sua família, você tem que pegar um avião, né? Tem aluguel aí, eu não sei, São Paulo, por exemplo, é uma cidade grande, o aluguel é caríssimo, né? Buenos Aires, eu não sei se aluguel é caro, apesar que agora também a relação do real com o pesos está muito desvalorizado hoje, né? Então, sobre essa questão de gastos, você vai gastar menos morando aqui que fazendo uma universidade de medicina particular no Brasil, e mesmo se você tiver tendo que se manter aí fazendo uma universidade pública, na verdade, porque a gente consegue viver bem aqui com pouco dinheiro, justamente por isso também que o peso está sempre desvalorizando, só que os preços aqui estão sempre subindo também. Então, desde que eu cheguei aqui, eu gasto a mesma quantidade de dinheiro, mesmo que quando eu cheguei o peso era R$1 5 pesos, agora é R$1 30 pesos. Então, mudou, mas eu continuo gastando o mesmo. Para as pessoas que têm medo sobre a crise da Argentina... isso aí nas notícias, né? Tem muita gente que fica desesperado. Eu acho que não vale mais a pena ir porque a Argentina está em crise. E, assim, a Argentina está em crise desde 2000, sabe? Faz muito tempo que a Argentina está em crise. Só que... quando uma pessoa vem e recebe em reais, você não vai sentir nada dessa crise. Tipo, por quê? Não é que falta coisa, não tem nada faltando aqui. A pessoa que vê, como eu vejo, que eu ganho em reais, tá tudo perfeito. É lindo, a cidade é limpa, tem um monte de parque, eu me sinto mais segura do que no Brasil, tem todas as coisas no mercado, é tudo vida normal. O problema é mais quem ganha em pesos, né? Que daí tá constantemente sofrendo mais por essa desvalorização. Mas quem recebe em reais, não. Entendi. E aí, um ponto importante, você já foi em algum restaurante que tem uma dança de tango? Não. Sempre quis perguntar isso. Buenos Aires, mas isso é comum mesmo? É real isso? Existe muito aqui, porque... E você nunca foi? Aqui é muito famoso e tem muitos lugares em show de tango, principalmente quando tá rolando o turismo, né? Agora tá tudo fechado, mas é muito, muito, muito. Eu já fui, em lugares públicos que tava tendo show de tango, entendeu? Entendi. Isso é legal. Mas você nunca chegou no restaurante que tem uma apresentação ali especial, nada disso? Não, de tango não. E a relação sua com os argentinos sempre foi tranquilo? Porque o que a gente ouve por aí é que eles se acham um pouquinho, que eles não gostam de brasileiro, que tem rivalidade com o brasileiro. O que você acha disso? Então, eu acho que o brasileiro e o argentino, eles são bem diferentes em questão de que o brasileiro, ele já acha que todo mundo é seu melhor amigo e que a gente é muito aberto, né? Aqui não, eles são mais fechados. Mas a gente tem que entender que não é que o argentino é fechado, é que o brasileiro é muito aberto. Você vai em qualquer outro país, ninguém vai te receber como brasileiro, entendeu? A gente ama estrangeiro, a gente quer ser amigo, Entendi.
Mas aqui não é assim, em nenhum lugar do mundo é assim. Então, sim, eles são um pouco mais fechados, mas depois que você ganha confiança, a amizade é para toda a vida, entendeu? Você só tem que lutar aí um pouquinho para esse começo, insistir, e depois vai dar certo. E você já alguma vez sentiu algum tipo de preconceito, algo do tipo? Não. Já em relação ao espanhol, uma vez, com uma professora, né, que sempre... Bom, falou algumas coisas que me deixaram um pouquinho incômodas, mas tudo Entendi. bem, né? Pode A acontecer. própria professora da faculdade acabou falando isso. Isso, mas eu escuto mais histórias do que aconteceu comigo. Comigo só foi esse caso, mas eu já escutei histórias de pessoas assim. Mas em todo lugar no mundo você vai encontrar gente preconceituosa, xenofóbica, né? Mas eu posso garantir que não é a maioria e que se você quer encontrar pessoas boas aqui, você vai encontrar. E se quer encontrar mais, mas também, como em qualquer lugar do mundo. Entendi, entendi. Então, para você sempre foi um bom relacionamento que você teve no geral, né? No geral, com a maioria das Sim. pessoas. Infelizmente, a gente sabe que pessoa ruim tem em todo lugar, né? Isso não tem muito para onde fugir, Sim. né? Para onde fugir. Mas a gente está agora já chegando meio que para o final aqui, que eu gostaria de pedir então para você, Vale. Agora pense naquele jovem hoje que está lá nos seus 16, 17 anos, ele tem aquele sonho de fazer medicina, tá pensando nisso, só que ele tem às vezes essa insegurança, esse medo de que, eu não sei se isso é para mim, eu não sei se eu vou fazer o vestibular e passar, a Argentina é um país muito longe. O que você poderia falar para uma pessoa que às vezes ela até tem vontade, mas ela tá se cortando, entendeu? Ela tem medo de dar, de se aceitar em tomar uma decisão de fazer algo tão, né, tão impactante, né, como fazer medicina. O que você poderia dar de orientação aí, de visão para esse pessoal? Primeiro, eu fui você, dá a mão aqui. Eu fui você. Mas tudo vai dar certo, entendeu? Legal. É assim, primeiro, para você, medo. Você vai sempre ter. Você vai estar sempre morrendo de medo quando você for fazer uma coisa. Ignora só um pouquinho. Quando você quiser desistir, aguenta um pouquinho mais, porque depois que passa as fases difíceis, que é decidir que você realmente vai, e essa fase de saudades, você vai amar. E, tipo, a experiência que você tem de viver em outro país, aprender outro idioma, conhecer nova gente, cultura, sair da sua bolha, porque quando saí da minha cidade, quando eu conheci gente de outros lugares, com outros estilos de vida diferente do meu, eu saí de uma bolha e eu comecei a ver o mundo como ele realmente é e perceber coisas que eu nunca ia ter percebido e viver coisas que eu nunca ia ter vivido se eu tivesse ficado. Então, não deixe o medo te levar, porque se eu tivesse deixado o medo me levar, eu já tinha ido embora no mesmo dia que o menino falou que ia embora e eu não ia estar vivendo essa experiência incrível que eu estou vivendo aqui, com conhecer amigos que são um dos mais importantes em toda a minha vida, conhecer gente Legal. tão boa que você fala, meu Deus, como que essa pessoa existe? E ter experiências que você não ia ter ficando na sua casa e morando com os seus pais e vivendo a vida de sempre, estudando na faculdade que todo mundo da tua escola está estudando agora. Você ia viver de novo o ensino médio. Tipo, aproveita um pouco mais, vive diferente e conheça novas culturas. Muito bom, olha só, né? Eu acredito que morar sozinho e ter uma experiência como essa amadurece muito a pessoa também, né? Te Demais. prepara mais para a vida. Você vê Em pouco que tempo você já sente diferença de madurez e de maturidade, né? de maturidade. Eu fugi as línguas agora, desculpa. Acontece. Acontece. E você já sente bastante rápido certas mudanças e os passos para frente que você deu que o pessoal ainda não viveu. Então, Então isso te transforma como pessoa, né? Como Não é só um pessoa. diploma, né? Não. Isso não. Zero falando de para frente em relação à faculdade.
Estou falando mais em experiências de vida e vivências que certas pessoas não tiveram, não vão ter, ou que vão demorar mais para ter, e que você agora, com 18, 20 anos, seja a idade que você quiser vir, 50, você vai ver, vai ter, que é incrível. Entendi. Muito legal, muito legal. Eu acho bem incrível, porque na semana passada, né, eu conversei com meu outro primo, no caso, e a história dele foi muito assim, vamos dizer, entre aspas, anti-universidade, né? Era um cara que não se dava bem nesse mundo, tal, que não gostou. Também acabou indo para fora do Brasil, né? Isso é só uma coincidência, tá, pessoal? Ninguém tá pedindo ninguém para ir para fora do Brasil, tá? A gente mora num país, eu amo o Brasil, mas vocês têm histórias de muita, são vencedores, né? E é interessante ver alguém que está dentro de uma universidade, que está amando esse processo, que está se amadurecendo tanto, né? Passando por tudo isso, porque a universidade, às vezes a gente está ali achando que é só passar em prova e ter um diploma, mas ela te dá outras vivências também, ela te dá certas experiências que às vezes você não vai ter em outro lugar, né? Então, às vezes a gente pode ter uma onda de pessoas que falam assim, a universidade não é importante, você vê lá, bilionários nunca fizeram universidade. Depende, né? Não há uma regra, né? Na semana passada, a gente viu alguém que falava que a faculdade para ele não funcionou, mas para você, pelo que eu estou percebendo aqui, né, está sendo realmente algo muito impactante na sua vida, né? Então, e ainda fazendo algo que vai salvar a vida de outras pessoas, que é algo que é super importante e que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Inclusive, eu te acompanho lá no Instagram, né? Vejo que tem os post-its. Eu falei, nossa, eu queria ser tão organizada quanto a Valentina na hora de estudar. Tem tudo lá assim, eu falei, nossa, nunca fui. Mas então, compartilha com o pessoal, então, você tem, né, o canal no YouTube, Instagram, todas as suas redes sociais que você ajuda, né, caso alguém tenha interesse de fazer essa universidade na Argentina, queira saber mais informações, fala um pouquinho, como que o pessoal te encontra? Então, eu tenho um Instagram de estudos, né, que lá eu posto minha rotina, estudando medicina, todas as minhas experiências em provas e vivendo em outro país. E lá eu dou dicas de como estudar, tanto organização como vir, né, estudar aqui. E o Instagram é Perdida em Buenos Aires, Perdida em _BSAS. Okay. E lá você pode acompanhar a minha rotina, é legal, eu juro. E também eu tenho o meu canal no YouTube, né, que é Valentina Beltramelli. Que lá eu Como é que escreve Beltramelli? Só o pessoal saber. Valentina Beltramelli. Beltramelli, 2 L's no final. Ok. E daí lá eu conto mais explicado, com muitos detalhes e com roteiro e tudo. Cada passo, né, meu aqui cada na etapa, Argentina. Né? Primeiro, porque eu decidi vir estudar aqui, as coisas que eu gosto daqui, diferenças de Argentina no Brasil. Também, como foi o método de ingresso aqui para entrar na faculdade. Conto depois como foi meu primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e como foi cada matéria. Então, você consegue ter uma ideia, uma noção de como é estudar aqui na Argentina e conhecer um pouquinho mais sobre a vida das pessoas que estudam aqui. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Instagram, então, é Perdida em _ BSAS. E YouTube, Valentina Beltramelli, com 2 L's no final. Isso. Correto? Perfeito. Pessoal, o meu Insta, né, que eu tô lá dando dicas sobre carreira, sobre a orientação, a gente também põe uns cortes aqui do podcast lá. Pedro Sales, com 2 L's, Ramos. Quem tiver interesse, só seguir lá. Só lembrando também, né, se isso foi algo interessante, se você souber que alguém quer fazer medicina, compartilha com a pessoa, né, fala para ela poder ver, se inscreve no canal, vão ter muitas outras pessoas falando da história de vida delas também. Muito obrigado, Valen, por estar aqui compartilhando a sua história com a gente. Parabéns, tá? Porque eu sei que não é fácil, eu sei que você é guerreira, você está lá, né, se esforçando, estou acompanhando isso de longe, né, mas eu desejo tudo de melhor para você aí, muito sucesso e que seja uma baita médica aí, tenho certeza, viu? Valeu, galera, um abraço, valeu, Valen. Obrigada, gente, tchau. Tchau, tchau.